Você costuma se preocupar com as pessoas que estão à sua volta? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, no Ceará, na IPI de Henrique Jorge. E se você gostar da nossa mensagem, eu convido você a se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos esta mensagem, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre interesse pelo próximo. Quando eu fiz essa pergunta, você costuma se preocupar com as pessoas à sua volta? Eu recebi muitos nãos como resposta. Algumas pessoas me disseram que estavam pouco se lixando para os interesses dos outros. Outros me disseram que dependia de quem estivesse à sua volta. Depende de quem está à minha volta. E outras pessoas disseram que sim, que se preocupavam, que buscavam forma de ajudar as pessoas, de acordo com as suas possibilidades. Algumas pessoas disseram que não gostam de se envolver, que não gostavam de se envolver com os interesses alheios. Outras, pelo contrário, disseram que demonstravam compaixão pelas pessoas. Mas o que será que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos ensina sobre isso? Será que nós invadiremos a privacidade do outro com a nossa ajuda? Será que devemos fazer como aquela história do samaritano que alguns passaram a largo, o sacerdote, o levita passou a largo, deixou aquele homem caído ali no chão, diante do sofrimento daquele homem, passou distante e fez que não viu o sofrimento do outro? Será que devemos estar preocupados somente com os nossos próprios interesses, a ponto de fingir que não vemos o problema do outro? Claro que não, né, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida? Aqueles que receberam vida nova em Cristo Jesus precisam agir de modo diferente. Não podemos ser insensíveis à dor e à necessidade do outro. O apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 4, que ele diz o seguinte: não pense unicamente em seus próprios interesses. Não pense unicamente em seus próprios interesses, mas se preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Preocupe-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Ao ler esse versículo, eu me lembrei de uma história interessante. Me lembrei da história de um homem que um dia foi chamado a uma praia para pintar um barco. E ele trouxe suas tintas, seus pincéis e começou ali a pintar aquele barco de um vermelho lindo, bem brilhante. E como fora contratado para fazer, exatamente como fora contratado para fazer. Enquanto ele pintava, ele percebeu, quando passava a tinta, ele percebeu no fundo do barco que havia um furo, um vazamento, e decidiu consertar aquele vazamento naquele barco. Quando ele terminou a pintura, ele recebeu o dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou com um cheque bem gordo, bem bonito, cheio de zeros. E o pintor ficou surpreso. Mas o senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas aquele homem respondeu para ele: mas isso não é pelo trabalho da pintura. É por você ter consertado o vazamento do barco. Mas foi um serviço tão pequeno, tão insignificante, disse o pintor. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Respondeu aquele homem: meu caro amigo, você não compreende.
Deixe-me contar algo que aconteceu. Quando eu pedi que você pintasse o barco, me esqueci de dizer que havia um vazamento no barco. E quando o barco secou, os meus filhos pegaram o barco e saíram para a pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. E quando voltei, notei que eles haviam saído com o barco e fiquei desesperado, pois eu me lembrei que o barco tinha um furo. Imagine o meu alívio quando eu vi eles voltando são e salvos. Então eu examinei o barco e constatei que o Senhor, que você você consertado o barco, havia consertado aquele vazamento. Você percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Eu não tenho dinheiro para pagar o seu interesse que o Senhor teve pela vida da minha família e pela minha vida. Queridos, queridas, muitas pessoas hoje em dia têm síndrome de Caim. O que é síndrome de Caim? Quando Deus perguntou para Caim onde estava Abel, ele respondeu: por acaso eu sou babá do meu irmão? Hoje nós falamos para as pessoas: como está fulano? Quer saber de fulano? Não tem nada com isso, não quero nem me preocupar com a vida dessa pessoa. Muitas pessoas têm demonstrado um total desinteresse pela vida do outro. Eu não estou dizendo aqui para você entrar na vida dos outros, para você fofocar a vida dos outros, para você falar mal da vida do outro. Não, eu estou aqui dizendo para você se interessar pela vida do outro, para ajudar a vida do outro. A palavra de Deus nos exorta que nós não devemos nos preocupar somente com a nossa vida, mas também com a vida do nosso próximo e como ele está vivendo. Somos sim responsáveis pela vida do outro. Somos sim responsáveis pela vida do nosso próximo. E Deus nos cobrará isso. Há muitas pessoas caindo nos abismos da vida. E nós, muitas vezes, muitos de nós cristãos, poderíamos dar a mão a essas pessoas, poderíamos fazer alguma coisa por essas pessoas. E muitos não têm feito nada para ajudar. Às vezes uma simples palavra, às vezes um elogio, às vezes um abraço, às vezes uma xícara de café, às vezes um pequeno favor como o daquele pintor, pode salvar vidas. Meu querido, minha querida, então não importa para quem você está fazendo, quando ou de que maneira você fará. Ajude o seu próximo, ampare, enxugue as lágrimas, escute com carinho, dê atenção às pessoas, conserte todos os vazamentos que você perceber na vida daquela pessoa, pois você nunca vai saber quando estão precisando de nós, quando alguém está precisando de você. E quando você também não vai saber quando Deus vai te reservar uma agradável surpresa de você ser útil e importante na vida de alguém. Porque Deus faz isso. Deus nos coloca como anjos e Deus coloca anjos na nossa vida para que nós possamos fazer alguma coisa por alguém. Então, se interesse sim pelo outro, se interesse pela vida dele, para amar essa pessoa, para cuidar dela, para proteger. Enxugue as lágrimas, conserte os vazamentos que você perceber. Eu quero dizer uma coisa para você: o abençoado será você. Sempre será você. Mais do que aquele que você abençoará. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.